Olá, turma! Olá, oitavo ano! Nós estamos aqui para mais uma aulinha, ainda estudando o continente africano, e hoje o nosso tema é imperialismo e partilha da África, ou neocolonialismo e partilha da África, porque nós também vamos encontrar esse termo para se referir a esse momento e a esse processo pelo qual o continente africano passou, ok? Então vamos começar a entender alguns conceitos importantes. E outra informação, prestem muita atenção, ok? É um assunto que vocês precisam ter atenção a esta aulinha para conseguir compreender essa dinâmica e esses conceitos. Então, vamos lá. Lembrando que esse conteúdo vocês encontram a partir da página 190 na unidade 6. Gente, nessa aula de hoje, nós vamos falar, não é, sobre o neocolonialismo ou imperialismo e a partilha da África. E para começar, gente, nós precisamos pensar no conceito de neocolonialismo e entender que esse neocolonialismo ele é uma dinâmica que ocorre no final do século XIX, certo? E início do século XX, e que se caracteriza pela concorrência política e econômica entre as potências, certo? Ou seja, gente, os países do capitalismo avançado naquela época, e que eles tinham esse avanço, eles tentavam ali conquistar territórios, eles tinham ali essa corrida entre eles, inclusive, para conquistar territórios, principalmente em busca de matérias-primas, certo? Para ter essa matéria-prima, lembrando que alguns não tinham essa disponibilidade de matéria-prima, e também em busca de aumentar os mercados consumidores, não é? Ou seja, eles iam para fora, ok? Fora dos seus territórios, do seu território de origem. Então, gente, basicamente o que acontecia era países europeus, principalmente, países do capitalismo, principalmente do continente chamado Europa, e que existiam algum tipo de dominação que buscava esses mercados consumidores, essas matérias-primas e até a mão de obra, não é, em outros continentes, principalmente na África e também na Ásia, que são continentes aí adjacentes à Europa e que serão os principais alvos dessas potências, certo? Desse colonialismo, desse imperialismo, a qual nós nos referimos. Lembrando, gente, que nós estamos falando de neocolonialismo, certo? Porque ele é diferente daquele colonialismo do, do colonialismo dos séculos anteriores, não é como o do século XVI até o século XIX, ok? Bom, gente, essas potências que vão disputar esses mercados, que vão disputar esses fornecedores de matérias-primas, eles podem ser classificados aí em dois grupos, não é? Nós podemos falar de potências clássicas e também das potências novas. Então, quando nós falamos de potências europeias, certo? Que foram aí os que mais buscaram essas matérias-primas e mão de obra no continente africano, ok? E assim, essas potências, gente, europeias, elas já vinham em um processo avançado de neocolonialismo, de imperialismo, não é, de expansão de suas terras, e elas fizeram isso devido ao seu processo de industrialização, que era crescente. Então, elas tinham a necessidade de buscar por essas matérias-primas, que muitas vezes eram escassas em seus territórios. Não é? E aí nós temos um destaque, por exemplo, desculpa, para a Grã-Bretanha, que foi aí uma das potências europeias que mais dominou aí, que mais teve parte na partilha da África, que nós vamos estudar agora mais à frente, certo?
Outra potência, gente, que teve aí o destaque também foi a França, certo? Se vocês observarem aqui, não é, nesse mapa, vocês vão conseguir observar essas características. Aqui são os territórios da partilha da África. E essa partilha da África, gente, foi a divisão do território da África em relação às potências do neocolonialismo, essas potências aí do imperialismo. E eles simplesmente pegaram a África e partiram ela, dividiram ela como se fosse um bolo, não é? Sem levar em consideração principalmente aí as etnias e a divisão de fronteiras que já existia até então no continente. Mas cabe lembrar aqui que vocês tenham atenção mais uma vez para a legenda do mapa e observem, eu falei agora há pouco da Grã-Bretanha, vocês podem ver que nós temos muitas faixas em verde, nesse verde mais claro, que representa os territórios que foram aí pertencentes à Grã-Bretanha. Nós temos um outro destaque para a França, que vocês encontram nessa cor amarela, certo? E que também tinha ali, né, o desenvolvimento da sua indústria, e essas são potências que saem na frente em relação a esse imperialismo no continente africano, certo? São as primeiras nesse processo, são as primeiras a ocupar esses territórios do continente africano. E depois nós temos outras potências, não é que elas vão ser conhecidas como potências novas, mas isso porque elas vão surgir aí nessa divisão mais tardiamente, ok? E elas vão, gente, com o intuito, principalmente, da questão elas saem, desculpa, gente, elas saem atrasadas aí nesse processo, nessa disputa dessas regiões, porque elas saem do processo de unificação, ok? Elas saem de um processo de unificação nacional tardio, e que nós estamos falando, gente, principalmente aqui, olha, da Alemanha, que vocês vão encontrar nessa cor roxa, certo? Nós vamos encontrar, que na época também era conhecida como era Império Alemão, certo? Nós vamos encontrar também a Itália, certo? Observem aqui no mapa. E que por terem se unificados tardiamente, gente, esses países eles vão se industrializar somente na segunda revolução industrial, certo? E aí por isso que elas chegam aqui nesse território mais tardiamente também. Bom, gente, em relação à sua administração, esses territórios que eram comandados por as potências estrangeiras, eles poderiam ser classificados, gente, como colônias ou protetoradas, certo? Protetorados. E as colônias eram aqueles territórios que eram administrados diretamente pela potência colonial, né, pela potência metropolitana. Já os protetorados, eles eram administrados, como é que eu posso dizer? Indiretamente, certo? E isso acontecia normalmente através da cooptação, onde nós vamos ter características de uma aliança de elites, certo? Que seriam as elites locais. E esses eram, gente, portanto, os protetorados, certo? E assim, é evidente, não é, que tudo isso precisava ser justificado de alguma maneira. E as teorias da justificação aí para esse imperialismo, elas foram várias, não é? Para essa partilha da África foram várias. No entanto, né, elas se baseavam no que eles chamariam de evolucionismo social, e que esse evolucionismo social seria uma apropriação sociológica, certo? Da teoria da evolução de Darwin, que com certeza vocês já viram também lá na ciência, não é? Que seria
que, segundo essa teoria, né, as sociedades elas poderiam escalonadas em graus de civilização. E com a civilização europeias, né, representavam aí o máximo de civilização que havia, digamos assim, disponível no mundo na época. E aí, por consequência, os povos dos outros continentes, principalmente desses continentes que sofrem com a ação do neocolonialismo, como a África, certo? Aqui que nós estamos falando, que tem vastas dimensões continentais, com vários povos, com vários graus de desenvolvimentos diferentes, e que seriam selvagens, né? E aí, por consequência, o neocolonialismo seria uma espécie de fardo, certo? Ou seja, aí uma tarefa, um trabalho, não é, civilizatório da civilização europeia para levar esses outros povos, a essas outras nações, a um estado civilizado. Ou seja, isso era considerado como um trabalho de civilização, como um trabalho de tirar esses povos do estado da barbárie. Então, nós podemos perceber, gente, que em nenhum momento eles foram considerados como sociedades organizadas que eles eram, porque eles tinham uma sociedade organizada, assim como os indígenas brasileiros também tinham, né? Eles tinham a sua religião, a sua cultura, a sua tradição, seus ritos, e tudo isso diz respeito à cultura, às características étnicas de cada um deles. E é algo bem preconceituoso utilizar, não é, esses termos aí para designar que uma civilização seria superior à outra, que um seria civilizado e outro não, por conta de cor, como eles consideraram, né? O europeu branco se considerava superior a esses povos encontrados aí nesse neocolonialismo, e que esses povos seriam bárbaros, selvagens, e que eles precisariam ser catequizados, ser inseridos em uma sociedade, ser inseridos em uma cultura europeia e tradições europeias, não é isso que eles queriam, mas isso, gente, foi mera justificativa para explorar esse território. E eu posso falar para vocês, e vocês podem ficar super cientes disso, que nenhum território, nenhum continente sofreu tanto quanto a África em relação ao neocolonialismo, certo? E isso, gente, porque a África, ela foi de fato mesmo partilhada, certo? E isso partilhada entre as potências, não é? E aí isso se deu na chamada Conferência de Berlim. Nós encontramos essas informações aqui, ok? Onde ela aconteceu aí no ano de 1884 e 1885, e nessa conferência, gente, o que se fez foi partilhar os territórios do continente africano entre as potências coloniais. E a intenção das potências novas, principalmente da Alemanha, certo? Era a questão de que houvesse uma distribuição equitativa desses territórios, mas não foi o que aconteceu, né? E as potências clássicas, que no caso aí, que são aquelas primeiras que chegaram, a Grã-Bretanha e a França, que já estavam presentes há mais tempo nesse território, eles fizeram fazer valer essa sua presença, certo? Então, inclusive, nós conseguimos ver aqui, não é, que a Grã-Bretanha, ela conquistava uma vasta área que se estendia, não é, aqui da União Sul-Africana até o Egito e algumas outras porções do território, e tendo aí como uma das principais posições no continente africano o chamado aqui Canal de Suez, certo? E esse canal de Suez, gente, era importante para a Grã-Bretanha, né? Porque através desse canal eles faziam a conexão através na porção mediterrânea ali com
com o Oceano Índico, certo? Era uma passagem estratégica. E a França, por sua vez, ela comandava aí boa parte da África Ocidental, onde hoje nós encontramos a Argélia, e é toda essa porção aqui que vocês enxergam, gente, na cor amarela, ok? Argélia, Magrebe, que é a região no norte da África, que nós estudamos nas aulas passadas, e tudo isso ficava sob domínio e influência da França. E essa partilha, gente, que não foi assim dividida igualmente, não é que não foi ali, como é que eu posso dizer, homogênea, ela assegurou, né, a diferença e a divergência entre as potências clássicas e as potências novas. E aí, como vocês sabem, não é, isso vai estar na origem, por exemplo, de conflitos entre essas potências, que vai ser a grande motivação, a grande origem aí da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, gente, nós conseguimos entender um pouco sobre essa partilha da África, e em relação às consequências dessa partilha da África, gente, o que é interessante também falar em relação à cultura do povo é que quando o colonizador europeu chegou, ele não levou em consideração as divisões de fronteiras que já existiam dentro do território africano. Gente, dentro do território africano, nós encontramos várias e várias etnias. Se eu não me engano, nós encontramos 54 etnias diferentes, certo? Essas etnias, elas possuem línguas diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, tradições diferentes, e possuíam também territórios delimitados ali de acordo com a localização de suas tribos. E aí, o que é que acontece em relação a essa delimitação dos territórios, gente? E outra informação importante: essas tribos, muitas vezes, elas eram tribos rivais, ok? E o que acontece? Quando o colonizador chega para fazer esse processo de partilha da África, eles não levam em consideração as fronteiras já existentes e eles acabam fazendo uma nova divisão e estabelecendo novas fronteiras no continente africano. E quando eles fazem isso, eles juntam em um mesmo território tribos inimigas. E isso, gente, vai gerar conflitos que nós encontramos presentes até hoje no continente africano. Até hoje nós temos conflitos internos, que são conflitos dentro de um país, devido a esse processo aí do neocolonialismo, a esse processo de partilha da África, onde não houve o respeito pelas fronteiras já existentes, o respeito pelo povo, pelas tradições e pela cultura existente nesse território. Na verdade, como nós vimos, não houve o respeito nem pelo povo, que era considerado como bárbaros, e o branco europeu superior a os negros índios, né? Índios africanos. Depois disso, gente, nós temos aqui nessas fotografias, como vocês podem ver, a exploração colonial, certo? Nós encontramos os colonizadores europeus que supervisionavam aí o trabalho dos africanos na construção de ferrovias na África Oriental, ferrovias que seriam importantes para a própria questão de transporte da matéria-prima a qual eles precisavam, certo? Nós temos também aí na foto 2, nas primeiras décadas do século XX, o modo de vida europeu poderia ser notado nas roupas, isso referente, gente, ao continente africano. Então, eles têm também esse processo aí de interferir na vida e organização social desses povos. Como nós vemos, a África ela também passa por um processo de descolonização. Então, vamos entender o que seria esse processo de descolonização que também ocorreu aí no continente africano. E qual também é muito importante o entendimento aqui no nosso conteúdo. Lembrando que esse assunto ele é muito importante para o 8º ano, certo? Então, muita atenção.
Vamos lá entender um pouco sobre esse processo de descolonização, gente. Gente, como eu falei para vocês agora há pouco, né, só para ressaltar aqui para que vocês entendam esse processo de descolonização, que o território da África ele foi dividido entre as potências europeias, não é, e que iniciou aí um grande problema de desenvolvimento, não é, ou mais especificamente, gente, impediu o desenvolvimento do continente africano, certo, que está aí enraizado nesse processo. E essa partilha do continente, gente, ela trouxe uma nova forma de colonização, né? Que foi diferente da forma de colonização portuguesa, britânica, espanhola, né? Que aconteceu aqui na América. Por isso, essa forma de colonização, gente, ele recebeu o nome de neocolonialismo, como eu também já falei para vocês, não é? Mas vamos entender um pouquinho o contexto histórico dessas transformações, certo? O que é interessante a gente ressaltar aqui? Gente, para entender, não é, todo esse percurso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, certo? E entender uma coisa, não é, que entre os anos 1500 e 1800, o mundo ele sofreu grandes transformações econômicas, não é, tecnológicas, sociais, também políticas. E o comércio, gente, basicamente ele começa a se estabelecer, ele se estabeleceu pelo Atlântico, fazendo aí com que a Europa lançasse o seu domínio sobre a África e também as Américas. E durante os séculos XV e XVI, o modelo de colonização foi aquele modelo clássico, a qual eu também já citei hoje para vocês, né? Onde nós tínhamos o tráfico de escravos, a mineração, o comércio de especiarias, a cobrança de impostos. Lógico que existe muita diferença, não é, entre como era o relacionamento entre as colônias e as metrópoles. E alguns se interessavam mais por escravos, não é, como era o caso de Portugal. E outros tinham mais interesses nos minérios, certo? E de qualquer forma, gente, todas elas eram baseadas aí na exploração, certo? Isso sem falar que existia uma grande rivalidade entre as próprias metrópoles, não é? E para que vocês tenham uma ideia dessas brigas entre essas metrópoles, os franceses e os portugueses, eles eram grandes rivais. E na Costa da Pimenta, não é? Na Costa do Ouro, os franceses, eles exportavam muito mais alimentação, muito mais mantimento do que os portugueses. E isso se revelou como algo prejudicial aos interesses dos portugueses, não é, nessa região. E assim, gente, em 1556, não é, os portugueses e ingleses, eles levaram uma grande quantidade de mantimentos e venderam a preços baixinhos, não é, só para boicotar os portugueses ali que ficaram incapacitados de comprar o ouro, certo? E aí o que é que eu quero chegar, não é? É justamente nesse período aqui. Vocês já entenderam esse contexto histórico, e aí o tempo foi passando, e aí outras potências foram se estabelecendo no continente africano, não é? E assim, gente, toda essa história detalhada, não é, sobre a invasão europeia durante os séculos XV, XVI, só para que vocês entendam esse contexto do que aconteceu anterior a esses processos do continente africano, certo? E assim, gente, o tráfico de escravos, né, ele foi ele foi o pior evento que aconteceu no continente africano, né? Famílias foram separadas, tribos rivais foram juntadas, como eu falei para vocês também, retiraram-se os seus nomes, as identidades, os seus hábitos, os seus costumes, a sua língua, a sua religião, enfim, não é? Foi um evento que contribuiu aí para a globalização cultural e também para a miscigenação dos povos, ok, não é? Mas teve esse capítulo aí muito triste na história
E só para que vocês tenham uma ideia, estima-se aí que 274 mil negros, eles foram transportados pelo Oceano Atlântico entre 1541 e 1600. E em alguns anos, esse número ele chegou a 1.300.000 e poucos mil pessoas aí, atingindo aí cerca de 6 milhões de pessoas no século XVIII, né? E entre 1575 e 1675, gente, o Brasil ele recebeu 400 mil a 150 mil escravos, não é? E no século XVIII, esse número ele chegou a próximo a 2 milhões. Só que não foi só aqui no Brasil que os negros vieram, não, certo? Muitos tinham como destino, gente, a ilha de Cuba, para seguir depois para as Antilhas e depois para os Estados Unidos. E esses negros, gente, eles iriam trabalhar principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, certo? E nas colônias inglesas, o número de escravos, gente, ele passou de 274 mil aproximadamente, né, no século XVII, para 1 milhão e 400 mil no século XVIII. E aí os franceses e os holandeses, eles também seguiram o mesmo caminho nas suas colônias, né, impulsionadas aí pela produção da cana-de-açúcar. E em relação à América do Norte, as plantações de tabaco, de arroz, trouxe um novo avanço aí para o tráfico negreiro, não é? No século XVIII, gente, muitos escravos foram trazidos para as colônias inglesas também, e no século XIX, o que impulsionou o tráfico de escravo nos Estados Unidos foi a plantação de algodão, não é? E no final do século XVIII, os europeus eles acabam realizando diversas expedições com o objetivo de recolher diversas informações precisas, não é, sobre as características geográficas do continente africano. E basicamente eles realizaram ali uma grande documentação sobre os seus rios, as montanhas, os lagos, a divisão da população, quais eram os maiores estados, o que realizavam os maiores comércios, as produções agrícolas, enfim, gente, um grande levantamento, não é? O que aconteceu, gente, é que os grandes eventos na Europa, que inclusive eu já citei nessa aula de hoje, não é? E é onde nós vamos encontrar a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e outros conflitos europeus, eles começam a se refletir no continente africano, certo? E aí o que acontece? Os franceses e os ingleses que se estranhavam aí bastante, tinham uma rivalidade aí nesse período, eles começam por exemplo, a Inglaterra, ela proíbe o tráfico de escravos, né, aos mercadores ingleses, e começou a forçar outros países para fazer o mesmo, já que o desenvolvimento do capitalismo, ele era muito mais vantajoso, não é, trabalhar com a mão de obra assalariada, do que com a mão de obra escrava. Lógico, gente, que cada região do continente africano tem a sua história, certo? Tem a sua peculiaridade geográfica, que inclusive nós também já estudamos nas aulas passadas, em relação a clima, a vegetação, a relevo, e que também existem, né, aí, de acordo com esses territórios e essas características, acabam aí atraindo diferentes interesses, não é, para diferentes áreas desse continente. Só que, gente, de um modo geral, não é, o que nós temos são vários conflitos e disputas econômicas e religiosas, não é, e confrontos de diferentes interesses sobre o território africano. E aí, nós temos muitos episódios do continente africano que acabam ilustrando esse período, né? Como a expansão britânica na África do Sul, entre 1870 e 1880, tem as invasões dos britânicos também. Nós encontramos nesse território a partilha da África, a qual nós também já estudamos hoje. Acaba acontecendo também, gente, revoltas, certo, contra os dominadores estrangeiros,
em relação ao povo nativo se rebelar contra os dominadores estrangeiros em seu território, não é? No caso seriam aí os Zambesi. Nós temos toda essa conquista do continente africano se dá aí entre 1880 e 1910. E é bem interessante, gente, falar aqui, certo? Que até a década de 80% do território africano, ele era governado, né, pelos seus próprios reis. Só que nos anos seguintes isso mudou muito, né? E foi uma mudança drástica, onde nós observamos, segundo dados já estudados, né, que em 1914 as únicas regiões que não eram dominadas era a Etiópia e também a Libéria. O resto, gente, estava tudo dominado, ok? Lógico que todo esse movimento ele não foi pacífico, não é? E há várias lutas de movimento contra a colonização e contra também a partilha que nós já estudamos, e que alguns desses movimentos de resistência, eles podem ser citados, gente, como, por exemplo, a Revolução Urabista no Egito, revoluções no Sudão, a luta pela liberdade, no Maghreb, na Argélia, não é? Tem ali a luta contra os espanhóis e italianos, no Senegal nós temos a luta contra os franceses, nós tivemos aí vários momentos, como, por exemplo, rebeliões, certo? Na Costa do Marfim, enfim, gente, vários movimentos de guerras, greves e resistência, né, que estiveram presentes aí no continente africano, não é, e que foi assim por um bom tempo. Só para que vocês tenham uma ideia, gente, o colonialismo africano, ele foi de 1880 até 1960. Só que a exploração do continente, ela começou lá no século XV, certo? O processo de independência do continente africano, ele começa nos anos, gente, de 1950. Então, vocês podem observar, né, que até recentemente, inclusive, que eu falei até aqui hoje, não é? Que muitos desses territórios, eles ainda lutam para se reorganizar, não é? Tem países que ainda estão em um processo de independência, e tudo isso é devido aí a esse sistema de domínio clássico europeu, que começou a ser combatido agora nos anos de 1940. E aí, em 1941, gente, a Carta do Atlântico, que foi assinado por Frank Roosevelt, ele denunciava a injustiça, não é? Em relação à exploração e o colonialismo em relação a esse continente, e a maior forma de oposição ao colonialismo na África era formada pelos próprios africanos, que se organizavam melhor e se armavam melhor aí para os seus movimentos de libertação e de resistência, certo? É bem interessante, gente, analisar nesse momento a contribuição das religiões contra a dominação europeia, certo? O Islã e os cristãos, eles se colocaram contra a dominação também, certo? E é bem interessante também ressaltar essas características aqui, ok? Gente, nós temos, não muitas interferências nesse continente. E nós tivemos também, gente, dentro desse território, vários movimentos de mobilização política, certo? Sem o uso da violência também, certo? E a maioria, eles eram influenciados por figuras de destaque no território, certo? E na África do Sul, na África
do Sul, na Costa do Ouro. Vários foram, gente, os movimentos que se espelharam aí, que tiveram como motivação a questão de se colocar contra a política, mas de uma forma pacífica, certo? Porém, gente, nem tudo são flores, já que eles acabaram percebendo aí que os movimentos de resistências baseados nessa questão de não uso de armas e força, eles não tinham um resultado positivo quando se tratava de um espaço dominado pela minoria branca, não é? Como, por exemplo, o que acontece aí como o massacre de Chaperville, não é, em março de 1960. E aí, nesse caso, gente, não restava outra opção que não fosse a luta armada aí, como o que aconteceu em Angola contra os portugueses em 1960, certo? E aí, nesse momento, nós temos o início, as várias revoluções no continente africano, revoluções armadas, guerras postas mesmo, com uso de violência, que tiveram como objetivo tirar os europeus do continente africano, certo? Então, ano após ano, luta após luta, os africanos eles foram conseguindo conquistar os seus espaços e construir os seus territórios, não é? Os europeus eles se retiraram, mas eles deixaram os problemas. E essa conta que os europeus deixaram, gente, ela ainda está sendo paga pelos africanos, certo? E aí toda essa bagunça que os europeus fizeram, né, no território africano por séculos, vai levar um bom tempo para ser limpas, certo? Então, compreender, gente, cabe a nós, não é? Compreender um pouco mais sobre esse processo, compreender sobre esse processo, sobre esse povo, né? E contribuir aí com a questão do entendimento das dificuldades que esse continente fala, que esse continente passa, ok? E como nós podemos observar esses fatores, aí eles vão levar o nome de descolonização da África, que é justamente esse processo aí onde eles acabam retomando o seu território, gente. Agora nós vamos para a explicação da nossa atividade, que é uma atividade composta apenas por respostas, onde vocês vão colocar no caderno de vocês apenas as respostas, e é a atividade presente na página 195. Na primeira questão, antes de 1955, quantos países africanos eram independentes? Vocês precisam, gente, observar esse mapa aqui para identificar. Lembrando que todas essas informações vocês vão encontrar aqui nesse gráfico. Olha aqui, ó, independências dos países por períodos, ok? Descolonização. Vamos observar esse mapa e chegar aí à conclusão da resposta do item 1. E é interessante, gente, que vocês tenham muita atenção ao mapa, certo? Porque vocês precisam desse mapa para responder. É interessante também que vocês observem a situação em que algumas regiões vão estar presentes aí nesse momento, ok? Vale também destacar que tem aí a atenção, prestar atenção, certo? Para situar, para olhar, observar aí a questão da África do Sul. Em 1910, o Parlamento britânico, ele criou a União da África do Sul, que transformou aí a colônia em domínio britânico, e apenas em 61, não é, que o país proclamou a República, não é? Proclamou aí como República da África do Sul. Então, atenção também a essas informações, certo? Em relação
a nossa segunda questão. Em qual período? Vou deixar aqui, melhor. Em qual período o maior número de países conquistou a independência? Gente, em qual período é que nós temos aí o maior número de países independentes? Será que é entre os anos até os anos de 1955? Não, não é? Nós encontramos aí a 1955 alguns, como a África do Sul, Etiópia, Egito, não é? Será que é os anos de 1956 e 1960, representado aí na cor amarela? Será que é o número, é o período aí onde nós encontramos os anos de 1955 e 1956 e 1965. Desculpa mais uma vez, gente. Será que é nesse período que nós vamos encontrar esse grande número aí de países independentes? Observem os países, ok? Nós temos lá embaixo na tabela, assim, olha, aqui, vocês conseguem observar essas informações pertencentes aqui na tabela. Nós podemos chegar aí à conclusão, não é? Observando essas informações e os números. Eu sei que aqui no mapa ele não está com uma boa visibilidade, mas vocês vão observar no livro de vocês que cada localzinho desse, nós encontramos aqui, gente, o ano da independência deles. E aí vocês vão observar quais são esses anos onde nós temos o maior número de países se tornando independente? E vão escrever isso na segunda questão. Na terceira questão, além do Sudão do Sul, que teve a sua independência do Sudão em 2011, quais os dois últimos países africanos a conquistar sua independência? Gente, os dois últimos países africanos a chegar aí a conquistar a sua independência, vocês vão observar, não é? Já em anos mais recentes, um deles é a Namíbia, certo? E o outro eu vou deixar vocês encontrar esse dado no mapa, tá bom? Então, a nossa atividade de explicação de conteúdo foi essa, nossa última atividade. Qualquer dúvida em relação a conteúdo ou qualquer dúvida em relação a dúvida de perguntas, é só me procurar lá no grupo da turma para que eu possa ajudar vocês, certo? Desculpa um pouco a falta de voz aqui já no final desse vídeo. Então, boa atividade para vocês e, por favor, retirem a dúvida, caso ela exista, após assistir a aula, tá bom? Então, tchau, tchau.